Oi, gente. Hoje nós vamos revisar rapidinho alguns dos elementos que nós estamos estudando nessas últimas semanas, que são o período pré-colonial, o período colonial e as capitanias hereditárias. Então, eu expliquei para vocês nas últimas aulas que o período pré-colonial compreende tudo aquilo que acontece antes da instalação do aparato colonial no Brasil. O que isso significa? A estrutura colonial ela é baseada em exploração, certo? De 1500, que é o ano em que os portugueses encontraram o Brasil, até 1530, não é feita no território brasileiro nenhum tipo de estrutura de exploração. As estruturas de exploração passarão a ser realizadas a partir de 1530, que a gente considera o período colonial, que vai se estender até 1822, que é o ano da independência. Nessa imagem aí que eu estou mostrando para vocês na tela, nós conseguimos ver o ciclo de exploração colonial. Então, colônia é o país que é explorado e metrópole é o país que explora, certo? No nosso caso, o Brasil é a colônia e a metrópole é Portugal. A colônia, como vocês podem ver aí, vai fornecer matérias-primas, olha aqui a seta, e gêneros tropicais, que são alimentos, pau-brasil, cana-de-açúcar, essas coisas que só tem como fazer aqui no Brasil por conta da temperatura e do solo, para a metrópole, que é Portugal. Portugal, em contraparte, esse fornecimento não é um fornecimento pago, é um fornecimento gratuito através da exploração, certo? E até mesmo da escravidão dos povos nativos indígenas e depois, posteriormente, da escravidão negra, que alguns lugares da África também são colônias de Portugal, e aí eles farão esse comércio de pessoas da África para o Brasil para poder ser mão de obra nas plantações daqui. Em contraponto, a metrópole entrega para a colônia manufaturas, que são produtos industrializados. A grande questão é que esses produtos industrializados são vendidos para quem vive na colônia por um preço muito caro, evidentemente, e as matérias-primas são extraídas do Brasil, da colônia, sem nenhum tipo de contrapartida. Não tem um pagamento, não tem nada nesse sentido. É isso que é uma estrutura colonial, é uma estrutura de exploração de um país por outro, certo? Essa relação, o Brasil não pode mandar matérias-primas para nenhum outro lugar, só para metrópole Portugal. Não pode mandar para a Inglaterra, por exemplo. Essa relação de envio de matérias-primas e gêneros tropicais e devolução aqui de produtos industrializados, enfim, envio não, né? Tomada, a gente diz, porque é retirado do Brasil. A gente chama de pacto colonial, certo? E aí, a partir de 1530, então, os portugueses, o rei Dom João começa a pensar em possibilidades para poder explorar o Brasil, e a primeira que surge é a criação das capitanias hereditárias, que é um sistema de administração de terra que começa a ser implementado pelos portugueses no Brasil em 1534, certo? Como funcionam as capitanias hereditárias? É esse mapa aqui, ó, que eu pedi para vocês reproduzirem na semana passada como tarefa, lembra? As capitanias hereditárias, elas são a divisão do território brasileiro em cortes que a gente chama de longitudinais ou horizontais, que são cortes nesse sentido, tá vendo aqui a setinha? Então, o território brasileiro ele é dividido dessa forma, e aqui no topo, né, do Nordeste, nesse outro sentido, mas essencialmente nesse formato. E a intenção de divisão nesse formato é que cada um dos nobres que vão receber esses trechos de terra tenham uma pequena faixa do litoral para proteger. Por quê? Porque o Brasil, depois dele ser encontrado pelos portugueses, ele vai ser alvo de cobiça de algumas outras nações, como os holandeses e os franceses, que vão querer também explorar aqui. E aí, frente a esse problema das invasões de outros países e até mesmo das populações nativas indígenas que resistiram muito e brigaram muito com os portugueses, tentaram expulsar eles de diversas formas, a ideia da coroa para solucionar esse problema é ceder um pequeno trecho de terra para nobres que são menos importantes lá em Portugal, que não tem muitas terras e tal, para que eles viessem para cá e ocupassem esse lugar e tornassem ele produtivo e tudo mais, e com isso diminuísse a chance de invasão. A questão é que muitos desses nobres, eles nem chegaram a vir para cá,
Os que vieram não sabiam muito bem como administrar, existia um problema relacionado à própria geografia do Brasil, as matas, os ataques indígenas e etc. E esse sistema não deu certo. Então, o sistema de capitanias hereditárias ele vai durar só 16 anos, ele não vai reduzir a questão das invasões, mas ele vai ser uma das tentativas. Nós dizemos que o sistema de capitanias hereditárias ele não deu certo por dois principais motivos. A falta de recursos e conhecimentos do território e a inabilidade administrativa dos nobres. A gente sabe que a administração é quando você cuida de alguma coisa, você organiza. Então, inabilidade administrativa é não saber cuidar de algo. Como eu disse para vocês, esses nobres que a gente chama de donatário, quando recebem uma capitania hereditária, eles não sabem lidar com o território, as peculiaridades do Brasil, as populações indígenas e tudo mais, e isso vai fazer com que o sistema falhe. O que vai virar, a gente vai aprender só na próxima aula. Hoje, o que vocês precisam saber é que as capitanias hereditárias, elas são uma tentativa de solução para povoar a colônia, dividir a administração colonial e reduzir a possibilidade de invasão, por isso que elas são nesse sentido, para que cada um dos donatários tenha uma faixa de litoral para proteger. Fora isso, quem recebe uma capitania hereditária é chamado de donatário. Para vocês lembrarem disso, é só vocês pensarem que parece com a palavra doação, certo? É uma terra que é dada, então é um donatário. E que alguns motivos do fim das capitanias são a falta de recursos e conhecimento do território, bem como a inabilidade administrativa. O período pré-colonial é aquele em que não há exploração ainda, embora os portugueses já tenham achado o território brasileiro, e ele vai de 1500 a 1530. O período colonial é aquele no qual há exploração de 1530 até 1822, que é o ano da independência. Aí aqui no último slide tem 4 exercícios de fixação para vocês fazerem. Não precisa copiar agora, eu vou colocar esses 4 exercícios na plataforma, no Google Classroom, para vocês pegarem, e vocês vão copiar essas perguntas, responder no caderno e me enviar a foto. Qualquer dúvida também estou disponível por lá.